Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil, comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. A Ucrânia ordenou que os últimos defensores da siderúrgica de Azovstal em Mariupol entregassem as armas. O local se tornou um símbolo da resistência ucraniana após a invasão russa iniciada há quase 3 meses. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на 3 найважливіших для нас умовах, а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. O cerco russo à localidade estratégica no Mar de Azov provocou diversas acusações de crimes de guerra, incluindo um ataque contra uma maternidade. Nos últimos dias, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que mais de 1.900 soldados que estavam na siderúrgica se renderam. A Ucrânia quer organizar uma troca dos soldados de Azovstal por prisioneiros russos, mas as autoridades pró-Moscou da região de Donetsk afirmaram que alguns podem ser julgados. O ministro da Defesa da Rússia afirmou que Moscou está perto de controlar totalmente a região separatista de Luhansk, no leste da Ucrânia. Pouco antes do início do conflito, o governo russo reconheceu a independência da região junto com Donetsk. Segundo o ministro Sergei Shoigu, unidades das Forças Armadas da Rússia, junto das divisões da milícia de Luhansk e Donetsk, continuam a aumentar o controle sobre os territórios do Donbass. Na região, tropas russas cercam Severodonetsk e Lysychansk, 2 cidades separadas por um rio e que constituem o último reduto de resistência ucraniana. Além disso, o ministro afirmou que mais de 1.900 soldados ucranianos que permaneceram entrincheirados por semanas na siderúrgica de Azovstal em Mariupol se renderam. E o fornecimento de gás russo na Finlândia está previsto para ser cortado neste sábado. O anúncio foi feito pelo Grupo de Energia Estatal finlandês Gasum. O país nórdico se negou a pagar por este serviço em rublos, como exige o grupo russo Gazprom. Em um comunicado, a empresa lamentou o corte e afirmou que fará o possível para evitar interrupção de energia. A Finlândia temia há vários dias a suspensão no fornecimento de gás. Em abril, a Gazprom pediu que o gás que exporta para outros países fosse pago em rublos e não em euros, mas a Gasum rejeitou a exigência e anunciou na terça-feira que havia solicitado um procedimento de arbitragem. Nesta sexta-feira, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou à imprensa que é evidente que ninguém entregará nada de graça. Embora o gás represente apenas 8% da energia consumida na Finlândia, praticamente todo o gás utilizado no país procede da Rússia. A Finlândia anunciou planos para evitar o uso de gás russo no próximo inverno, como alugar, com a Estônia, uma unidade flutuante de gaseificação de gás natural liquefeito por 10 anos. A Gazprom já cortou o fornecimento de seu gás para outros países, incluindo Polônia e Bulgária, que também se recusaram a pagar as entregas em rublos para evitar apoiar a economia russa
durante a guerra na Ucrânia. E o presidente americano Joe Biden deu início à série de visitas que pretende fazer ao continente asiático ainda este mês. Joe Biden desembarcou nesta sexta-feira na Coreia do Sul em sua primeira viagem à Ásia como presidente dos Estados Unidos. Durante a visita, ele pretende reforçar os vínculos na área de segurança com os aliados regionais. Biden seguiu para uma fábrica do conglomerado sul-coreano Samsung em Pyeongtaek, onde se reuniu com o novo presidente do país, Yoon Suk-yeol, que tem uma postura pró-Estados Unidos. Para o democrata de 79 anos, o confronto com a China é a principal preocupação geopolítica dos próximos anos e é preciso reforçar os laços com nações asiáticas. Depois da Coreia do Sul, Biden vai viajar para o Japão no domingo. O governo dos Estados Unidos considera que há uma real possibilidade de que a Coreia do Norte anuncie um novo lançamento de míssil ou um teste nuclear durante a viagem. Segundo a agência de espionagem de Seul, a Coreia do Norte teria concluído os preparativos para um teste nuclear e só está esperando a hora certa, apesar de enfrentar no momento um forte surto de Covid-19. O Congresso americano aprovou um pacote de ajuda de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia, e esse valor equivale a quase 200 bilhões de reais. O pacote inclui 6 bilhões de dólares para a Ucrânia reforçar a frota de veículos blindados e o sistema de defesa aérea. Quase 9 bilhões são reservados para ajudar a continuidade do governo na Ucrânia, além da ajuda humanitária. O Congresso americano já havia aprovado quase 14 bilhões de dólares para a Ucrânia em março. Além dos Estados Unidos, outros países do G7 tentaram concluir uma nova rodada de financiamento para cobrir o orçamento da Ucrânia. Reunidos na Alemanha, os ministros da economia dos 7 países mais ricos do mundo começaram a calcular quanto cada um poderia contribuir no curto prazo. Para manter a economia do país, o governo ucraniano calcula que são necessários 5 bilhões de dólares por mês. E o prejuízo direto para a economia da Ucrânia devido a danos a infraestruturas causados até agora pela guerra promovida pela Rússia no país totaliza quase 100 bilhões de dólares. E as perdas econômicas totais são cerca de 600 bilhões de dólares. O prejuízo direto para a economia da Ucrânia devido a danos a infraestruturas causados até agora pela guerra promovida pela Rússia no país totalizam quase 100 bilhões de dólares. Já as perdas econômicas totais somam cerca de 600 bilhões de dólares. Essas são as conclusões de um estudo realizado por uma equipe da Escola de Economia de Kiev do projeto Rússia Vai Pagar, com o apoio do gabinete do presidente da Ucrânia e dos ministérios de Economia, Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados e Infraestrutura. Na última semana, as perdas diretas para a economia da Ucrânia devido à destruição e danos às infraestruturas civil e militar aumentaram em 3,1 bilhões de dólares, diz o relatório. O estudo aponta que 38,6 milhões de metros quadrados de residências avaliados em 33,9 bilhões de dólares foram destruídos ou danificados como resultados da guerra. Além disso, 75 instalações educacionais foram danificadas ou destruídas na última semana. E desde o início da guerra, o total é de 1.067, com o valor somado de 1,5 bilhão de dólares. O relatório acrescenta que, desde o início da guerra, pelo menos 12 aeroportos civis, 295 pontes e viadutos, 591 creches, 574 instalações de saúde foram danificados ou destruídos pelas forças russas. O bilionário Elon Musk está em visita ao Brasil e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira e anunciou o lançamento de um programa de conexão de internet via satélite para escolas isoladas e de monitoramento ambiental da Amazônia. O homem mais rico do mundo se reuniu com Bolsonaro num luxuoso hotel no município de Porto Feliz, no interior de São Paulo. O governo brasileiro anunciou em novembro que estava negociando um acordo com Musk para sua empresa SpaceX proporcionar internet via satélite na floresta amazônica
e também ajudasse a detectar o desmatamento ilegal. Bolsonaro, que pressiona para abrir terras protegidas à agroindústria e mineração, tem sido alvo de críticas dentro e fora do Brasil por sua política ambiental. E nos Estados Unidos, a cápsula Starliner da Boeing foi lançada de Cabo Canaveral, na Flórida. A cápsula vai se acoplar à Estação Espacial Internacional. O voo teste não tripulado acontece após anos de falhas. O objetivo é determinar se a cápsula será capaz de transportar humanos. Ela já tinha sido testada sem sucesso em 2019 e, na ocasião, a nave teve que retornar à Terra antes do tempo previsto para evitar uma catástrofe. Em agosto de 2021, um novo teste teve que ser cancelado pouco antes do lançamento, devido a um problema de válvulas detectado durante as verificações finais. A Boeing tenta fazer concorrência com a SpaceX para servir de táxi espacial para a NASA. A SpaceX, do bilionário Elon Musk, já realizou com sucesso os seus próprios testes e começou a transportar astronautas da NASA em missões regulares. E agora um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente francês Emmanuel Macron nomeou novos ministros das Relações Exteriores e da Defesa nesta sexta-feira. O governo quer criar um novo impulso antes das eleições parlamentares no próximo mês. A embaixadora da França em Londres, Catherine Colonna, foi escolhida como ministra das Relações Exteriores, tornando-se a segunda mulher a ocupar o cargo. Sébastien Lecornu, ex-ministro de Territórios Ultramarinos, foi promovido a ministro da Defesa, anunciou o chefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler, no Palácio Presidencial. Macron está de olho em uma maioria parlamentar nas pesquisas no próximo mês, a fim de avançar em sua agenda de reformas domésticas, que incluem mudanças no bem-estar e pensões, bem como cortes de impostos. A maior surpresa veio no Ministério da Educação, onde o renomado acadêmico Papi Nadier, especialista em colonialismo e relações raciais, substituirá o direitista Jean-Michel Blanquer. Macron, de 44 anos, nomeou na segunda-feira a ex-ministra do Trabalho Elisabeth Borne como primeira-ministra, a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo mais alto do gabinete da França em mais de 30 anos e apenas a segunda vez na história. Os NFTs, que geraram bilhões de dólares no ano passado, tiveram uma queda de 75% neste ano. E para voltar a ter relevância,
negociadores e artistas buscam uma reinvenção. O mercado de objetos digitais certificados, os populares NFTs, em alta desde o surgimento no ano passado, sofreu uma queda repentina e busca uma reestruturação para atrair o público em geral e manter uma sustentação a longo prazo. NFT, na sigla em inglês Non-Fungible Token, que significa token não fungível em português, é um formato digital que permite que qualquer objeto virtual seja associado a um certificado de autenticidade. Essa certificação é feita por meio do blockchain, tecnologia que serve de base para criptomoedas como o Bitcoin. Tendo gerado mais de 44 bilhões de dólares em 2021, os NFTs tiveram uma queda de 75% no volume de gastos entre fevereiro e meados de abril. NFTs podem ser imagens, fotos, animações, vídeos ou música. Um dos símbolos do movimento é o primeiro tweet do cofundador do Twitter. A imagem NFT do primeiro tweet da história foi comprada por quase 3 milhões de dólares em março de 2021 e colocada em leilão em abril. O proprietário espera vender por quase 50 milhões de dólares, mas a oferta mais alta até o momento é de pouco mais de 20 mil dólares. Para o público em geral, o mercado de NFTs é complexo e difícil de entender. Mais do que uma utilidade, é o status que parece conferir valor à propriedade. Para revitalizar o mercado, artistas e negociadores vão ter que ultrapassar também o medo de golpes, muito presentes no mercado. Especialistas defendem a criação de um banco de dados para compradores iniciantes, semelhante ao utilizado para a arte tradicional. Mas há quem defenda que a confiança na reputação dos autores e a autorregulação do mercado é o caminho. De qualquer forma, uma maior acessibilidade da compra e venda parece ser um início se os NFTs quiserem voltar aos patamares já atingidos. A polícia britânica concluiu a investigação do chamado Partygate, sem novas sanções para o premier Boris Johnson. Não foram aplicadas ao primeiro-ministro Boris Johnson novas multas que poderiam ameaçar sua permanência no cargo. Pouco depois de a Scotland Yard anunciar o fim das investigações, um porta-voz de Johnson informou que a polícia confirmou que não vai tomar nenhuma outra medida contra ele. Muitos deputados da maioria conservadora pediram para esperar o resultado da investigação para decidir se tentariam uma moção de censura interna contra o premier. Em abril, o polêmico Johnson foi multado em 50 libras, pouco mais de R$300, por participar de uma festa surpresa por ocasião de seus 56 anos em junho de 2020, em plena pandemia do coronavírus. A festa ocorreu na sala do Conselho de Ministros. O líder conservador se desculpou sem reservas perante o parlamento, mas descartou renunciar, assegurando que não lhe havia ocorrido naquele momento, nem posteriormente, que sua participação no breve encontro pudesse constituir uma infração das normas. A China criticou nesta sexta-feira a decisão do Canadá de proibir a instalação de redes de 5G dos grupos chineses de telecomunicações Huawei e ZTE. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que Pequim vai adotar todas as medidas necessárias para proteger as empresas chinesas. O Canadá anunciou na quinta-feira a decisão de proibir a instalação de redes 5G das gigantes de telecomunicações chinesas Huawei e ZTE. A medida segue movimentos semelhantes realizados pelos Estados Unidos e outros aliados. O anúncio veio algum tempo depois de uma disputa diplomática entre Ottawa e Pequim em torno da prisão da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, em 2018. 加方在没有任何确凿证据的情况下，以莫须有的安全风险为借口，将有关中国企业排除在加拿大市场之外。此举完全违背市场经济原则和自由贸易规则，严重损害中国企业的正当权益。 O Canadá analisou o assunto durante vários anos e atrasou repetidamente a decisão, esperada desde 2019. Atualmente, a Huawei é provedora de algumas companhias de telecomunicações canadenses com equipamentos 4G. Além dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão e Suécia já tinham tomado decisões parecidas. A escassez de leite em pó para bebês causa preocupação nos Estados Unidos. O governo americano informou
que vai montar uma ponte aérea para a importação em aviões comerciais fretados pelas Forças Armadas. A escassez está levando os pais ao desespero e se tornou um pesadelo político para o presidente Joe Biden com a aproximação das eleições de meio de mandato em novembro. I'm worried. I am. But I'm going to pray about it. It's nothing too hard that I can't handle for my child and how I have to fend for him. It hasn't affected me. I've ordered some from Europe, but if I had to get it in the States, it probably would have been very hard. Yeah. The hospital did give us a few bottles when we left, so I had some from when I delivered him, but otherwise I had already ordered some a few weeks ago, just in case. A escassez da fórmula infantil foi inicialmente causada por bloqueios de suprimentos e escassez de mão de obra. Em fevereiro, o problema se agravou quando a fabricante Abbott anunciou um recolhimento voluntário do leite em pó, feito em suas instalações em Michigan após a morte de 2 bebês. Uma investigação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos liberou a fórmula e chegou a um acordo com a Abbott para retomar a produção, mas deve levar semanas até que o produto essencial chegue às prateleiras. A Liga dos Campeões feminina costumava ocupar um lugar de destaque na lista de troféus do Lyon. E neste sábado, a principal equipe francesa espera recuperar o título quando enfrenta o campeão Barcelona na final em Turim. O Lyon venceu um recorde de 7 Ligas dos Campeões, incluindo 5 seguidas entre 2016 e 2020, antes de um time do Barcelona inspirado pela capitã Alexia Putellas conquistar a primeira coroa na temporada passada. Elas derrotaram o Chelsea por 4-0 a portas fechadas em Gotemburgo. Isso parecia marcar o início de uma nova era no futebol feminino europeu, com as melhores jogadoras não mais sendo tão facilmente atraídas para o Lyon. Elas passaram a olhar para o Barcelona e também para os principais times da Inglaterra. E por lá, a Superliga Feminina está tentando estabelecer-se como a principal competição do continente. E agora mais um intervalo, é bem rapidinho e já voltamos. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um evento organizado pelo Vaticano reuniu o vocalista do U2, Bono, Ronaldinho Gaúcho, Daniel Alves e também o Papa Francisco. As figuras marcaram presença no lançamento de uma iniciativa para defender a natureza e lutar pela harmonia, como explicou o pontífice. O Papa Francisco lançou um movimento internacional de estudantes comprometidos com a defesa do meio ambiente e do diálogo. O evento em Roma contou com a participação de jovens e celebridades, como o líder da banda irlandesa U2, Bono. A iniciativa tem como base a experiência adquirida pela Pontífice Fundação Escolas Ocorrentes.
uma rede mundial de jovens unidos através da educação e do esporte. É uma luta por la armonía. E as mulheres sabem mais de armonía que nós, os homens. E escolas organizadas assim, com essa fraternidade entre vocês, têm essa capacidade de criar poesia e de cambiar. Girls' education was a superpower. It is a superpower in fighting extreme poverty. And I would like to ask His Holiness if he thinks that women and girls play the same powerful role in tackling climate crisis. Outro ponto alto do evento foi o lançamento da 3ª edição do jogo de futebol interreligioso pela paz, com a presença de Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodrigues. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, a partida vai acontecer no Estádio Olímpico de Roma em 10 de outubro. Durante o evento, Francisco voltou a usar uma cadeira de rodas devido às dores no joelho que o impedem de andar ou ficar muito tempo em pé. Juan Carlos I, pai do rei Felipe VI, chegou à Espanha para uma breve e polêmica visita. É a primeira visita do ex-monarca desde que ele se exilou há 2 anos em Abu Dhabi, em meio a suspeitas de enriquecimento ilícito. Embora todos os processos contra Juan Carlos, de 84 anos, tenham sido arquivados, as revelações sobre a origem obscura da fortuna dele prejudicaram seriamente a imagem. Juan Carlos tinha uma biografia apreciada pelo papel na transição para a democracia após a morte do ditador Francisco Franco em 1975. Na próxima segunda-feira, ele vai viajar a Madrid para encontrar a esposa Sofia, o filho Felipe VI e a família, antes de voltar para Abu Dhabi, onde se instalou em agosto de 2020. A visita de Juan Carlos é motivo de polêmica, particularmente entre as forças políticas. Apesar de ter sido discreto sobre o assunto, o primeiro-ministro Pedro Sánchez se opôs, segundo a imprensa espanhola, a que Juan Carlos passasse a noite no Palácio de Zarzuela, de Madrid, por ser uma residência oficial. Um tribunal de Buffalo determinou que Peyton Gendron siga preso preventivamente durante a investigação do crime no supermercado Tops, no último final de semana. O jovem de 18 anos é acusado de matar 10 afro-americanos e ferir outras 3 pessoas em um tiroteio com motivação racista. Nesta quinta-feira, Peyton Gendron, de 18 anos, teve prisão preventiva ordenada durante a investigação. O jovem se declarou inocente da acusação de assassinato em 1º grau. As autoridades estão considerando acusá-lo de crimes de ódio e terrorismo também. A próxima audiência está marcada para 9 de junho. Armado com um fuzil AR-15, Gendron preparou o ataque com antecedência. Ele postou um manifesto de 180 páginas nas redes sociais em que se declara fascista, racista e antissemita. O crime foi transmitido ao vivo pela internet. Gendron escolheu o supermercado Tops por estar localizado em um bairro de população majoritariamente negra. A tragédia é um dos piores massacres racistas da história recente dos Estados Unidos. Até o momento, a organização Gun Violence Archive registrou mais de 200 tiroteios em massa neste ano em território americano, onde as armas causaram quase 20 mil mortes em 2021. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais realizou o sonho de 50 casais nesta quinta-feira, com a 5ª edição de casamento comunitário em Belo Horizonte. A iniciativa é voltada para casais de baixa renda que não podem arcar com o custo de um casamento privado. Após 2 anos suspenso devido à pandemia de Covid, a Defensoria Pública de Minas Gerais voltou a promover nesta quinta-feira um casamento comunitário em Belo Horizonte. Ao todo, 50 casais disseram sim em uma cerimônia com direito a tapete vermelho, marcha nupcial, troca de alianças, ornamentação especial, vestido de noiva, sessão de maquiagem, bem casados e bombons.
E música, é claro, garantida pela banda da Polícia Militar do Estado. É um evento muito precioso para a Defensoria, porque ele distribui direitos, ele regulariza a situação jurídica das pessoas, né, tanto dos direitos do casamento e também um efeito emocional nas pessoas. A gente ter o papel do casamento é importante. Cada um de nós, por causa da pandemia, né, muita gente perdeu o emprego e muita gente queria casar e não podia, porque, afinal de contas, as taxas do cartório são muito altas. E através da Defensoria Pública deu essa opção para a gente, uma festa bonita, maravilhosa, com vários brindes. Cada casal pôde levar até 4 convidados e participou de um sorteio com prêmios variados. Eletrodomésticos, cestas básicas, diária na suíte nupcial de hotéis da capital mineira, uma joia, tortas, entre outros itens. Esta foi a 5ª edição do Casamento Comunitário da Defensoria Pública em Belo Horizonte, uma iniciativa apoiada por outros órgãos públicos e uma rede de parceiros. O ALMA, maior radiotelescópio do mundo, no coração do Atacama, no norte do Chile, busca dobrar sua capacidade de capturar o universo em imagens até 2030, após fechar durante a pandemia de Covid-19. É o que indicou o astrofísico canadense, diretor do observatório. No coração do deserto chileno do Atacama, o ALMA pretende focar suas 66 antenas localizadas a mais de 5.000 metros de altitude para obter imagens melhores do que as recentemente publicadas do buraco negro no centro da Via Láctea. Dobraríamos nossas capacidades de imagem, de modo que os tipos de imagem que vimos na semana passada seriam mais sensíveis e densas e, portanto, teriam mais detalhes, para que pudéssemos entender mais sobre o buraco negro. Segundo especialistas, precisamente a aridez do deserto ajuda a evitar as distorções geradas pela umidade na atmosfera. O radiotelescópio, tocado por 22 países em conjunto, tem suas antenas devidamente posicionadas de acordo com a necessidade de cada estudo mundial solicitado. Podemos mover nossas antenas de dezenas de metros para até 16 quilômetros. Isso nos dá a capacidade de observar uma ampla gama de resoluções, portanto, detalhes. As antenas, que se destacam no alto da Cordilheira dos Andes, foram construídas em conjunto pelo Observatório Europeu Austral, a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e os Institutos Nacionais de Ciências Naturais do Japão. E por aqui estamos encerrando esta edição do Mundial Telenotícias. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.